Muito bem, meus queridos, mais uma vez tivemos uma boa prova de raciocínio quantitativo. Os temas das questões foram bem distribuídos, mas houve um pouco menos de questões de matemática financeira que eu particularmente esperava. De qualquer maneira, a prova foi bem feita no sentido de que pediu dos alunos conteúdos que de fato eles vão utilizar no curso que irão fazer. Então vamos às questões. A primeira, que é a 21, era uma questão em que apenas você tinha que fazer uma conta de divisão. Ele dizia que havia 18 assentos em cada fila e disse que o assento número 418 estava na penúltima fila. Se a gente divide 418 por 18, vemos que dá 23 e sobra 4. Quer dizer, antes da poltrona 418, há 23 filas completas. Então, a 24ª fila é a penúltima, portanto, há 25 filas de poltronas nesse teatro. Então, sem terror, esse exercício, alternativa A, fica fácil. Já a questão número 22 é uma questão bastante trabalhosa, porque a gente ia ter que fazer muita conta. Primeiro, teríamos que montar uma equação que nos daria o valor líquido do salário do Pedro, né, o sujeito aqui da questão. Depois nós teríamos que igualar esse valor a 2040 e ver quanto que ele tinha vendido nos 2 primeiros meses. Após isso, nós tínhamos que somar os 2 primeiros meses, acrescentar 10%, porque no terceiro mês ele vendeu 10% a mais que o total de vendas dos 2 primeiros meses. E aí nós vamos querer o salário bruto, sem fazer o desconto de 15%. Então, ia dar bastante trabalho nas contas essa questão. Apesar da questão ser uma questão básica, ela seria uma questão demorada para se fazer. Já a 23, uma questão de probabilidade simples, bastava-se ver quantas casas foram visitadas na quarta-feira e dividir pelo total de casas visitadas durante toda a semana. É uma das questões mais simples da prova. A 24, precisávamos encontrar a intersecção entre duas retas. Para isso, bastaria resolver um sistema de 2 equações a 2 incógnitas, e encontraríamos um ponto e faríamos a distância deste ponto à origem, o ponto de coordenadas 0 e 0. Me parece que, com um pouquinho só de conhecimento de geometria analítica, daria para se fazer bem essa questão. Muito bem, questões 25 e 26 são questões de análise combinatória, onde nós vamos ter que escolher quantidades de comissões. Como nas comissões não interessa a ordem das pessoas que foram escolhidas, utilizaremos nas 2 questões a fórmula de combinação simples. Lembrando aqui que na questão 25, uma pessoa já foi escolhida para ocupar a posição de diretor. Então, dos 5 diretores que existem, um já foi escolhido, restariam apenas 4 e dentre esses 4 escolheríamos 2. E para escolher os gerentes, dentre 8 escolheríamos 2. Já na questão 26, eu quero que não participe um dos diretores. Então, ficam apenas 4 nomes. Dentre esses 4 nomes, devemos escolher 3. E não queremos que uma das gerentes já esteja na comissão. Então, dentre os 7 gerentes restantes, vamos escolher apenas um. Aqui, as contas da questão 26 eram mais simples que as da questão 25. E, bom, vamos ver aqui para as questões 27 e 28, que também tínhamos um único enunciado. A primeira coisa que se deveria fazer era encontrar esta função de primeiro grau que relacionava o preço do quilo à quantidade de quilos vendidos. Quando se achasse essa função, aí ficava fácil responder a questão 27, onde ele dava a quantidade de quilos, 246 quilos, mas aí ele cria o lucro. Então, a gente tem que lembrar que lucro é receita menos custo. Para a gente fazer a receita, nós multiplicaríamos a quantidade de quilos vendidos pelo preço por quilo. E para fazer aqui o custo, nós multiplicaríamos a quantidade de quilos que foram vendidos vezes o preço de custo. A gente faria essa diferença, daria para achar facilmente, mas também era uma questão que numericamente era um pouco mais trabalhosa.
Feita a questão 27, a gente pode fazer ela já com uma variável, né, com uma equação de duas variáveis, né, que vai ser a função lucro em função do preço por quilo. Ao fazermos isso, nós poderíamos achar, então, qual seria o preço que nos daria o lucro máximo. Podemos fazer isso ou derivando aqui essa função lucro, ou então achando o x do vértice dessa função. Há duas possibilidades, mas uma vez que você conseguiu achar bem feita a função lucro, não teria problema para resolver a questão. Muito bem, continuando. A 29 é uma das questões fáceis também, uma vez que a gente vai apenas acrescentar e fazer um decréscimo aqui no valor que o Paulo, aqui o sujeito da questão, investiu. Então, o valor investido eu ia multiplicar por 140%, depois por 125% e depois por 60%, que é o 100% menos o 40% que ele teve de prejuízo. E isso tinha que dar 210 mil. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente achava facilmente aqui a alternativa, que era C. A questão 30 era uma questão de probabilidade, mas uma probabilidade condicional. Ele já nos deu uma informação a respeito do resultado. Sabia-se que a pessoa entrevistada não tinha intenção de votar no candidato A ou no candidato C. Nós diminuímos o nosso espaço amostral. E aí a gente pega a porcentagem daquelas pessoas que não sabem em quem votar e dividimos pela soma das porcentagens de quem tem intenção de votar no candidato B, votar nulo, votar em branco e de quem não sabe em quem votar. Ia dar uma continha simples, 1/5, 20%. A 31 eu considero a questão mais fácil da prova. Ele diz que dentre os 60 músicos, 48 são mulheres, portanto 12 são homens. Ele fala qual é o número mínimo de mulheres dessa banda que tocam trompete. São 18 trompetistas. Ora, o número mínimo de mulheres que tocam trompete será obtido com o número máximo de homens que tocam trompete. Como são apenas 12 homens, supondo que todos os 12 homens tocassem trompete, nós teríamos apenas 6 mulheres que tocariam trompete. Então, por isso que considero essa questão mais fácil. Já na 32, temos que resolver uma equação exponencial e apenas precisaríamos lembrar aqui de uma propriedade das potências. Quando eu tenho uma soma nos expoentes, eu posso transformar essa potência em uma multiplicação de potências de mesma base. Se lembrássemos dessa propriedade, resolveríamos facilmente essa equação exponencial. A equação do segundo grau, se o candidato não quisesse achar as soluções, ele poderia apenas achar a soma das soluções, com uma fórmula simples, né, o menos b sobre a, e faria o produto das duas coisas que o exercício pede. Vai dar a alternativa A, porque o produto de zero por qualquer coisa dá zero. Já na questão 33, nós podemos simplesmente fazer uma substituição. Substituindo os valores de A, B e C, teremos lá o resultado e vamos precisar racionalizar o denominador de uma das frações. Também fica fácil fazer. A questão 34, para fazê-la, precisaríamos ver que 0 é um número inteiro e 3/4 e menos raiz quadrada de 3 são números reais e não inteiros. Deveríamos substituir os valores de x em cada um dos casos. Nós teríamos aqui, então, apenas uma soma e uma subtração de valores. Nós chegaríamos na alternativa D.